Você já sentiu aquela coisa estranha no ar? Aquele momento em que vocês dois estão sozinhos, a conversa flui, o silêncio entre as palavras parece confortável e uma parte de você sabe que algo deveria acontecer. Mas em vez de ação, o que vem é um bloqueio invisível, um muro de vidro que você não consegue atravessar. Você pensa em tocar nela, estica a mão. E na fração de segundo seguinte, sente o próprio braço pesar como chumbo. O medo sussurra, e se ela se afastar? E se ela rir da sua cara? E se, a partir daquele toque mal dado, você se torne para sempre o carinha estranho que invadiu o espaço dela? Então você não faz nada. Sorri, guarda as mãos nos bolsos, e o momento morre ali. A janela se fecha. E vocês dois voltam a ser dois estranhos na mesma sala, cada um preso dentro da própria cabeça. Esse é o território do homem que não entende a física do toque. E é exatamente esse território que você vai aprender a demolir agora. O que você vai descobrir aqui não são técnicas de sedução baratas ou macetes de pegador de internet. Isso aqui é outra coisa. É a anatomia de um fenômeno invisível que rege a atração feminina desde o início dos tempos. É a física do contato, a engenharia da intimidade. A maioria dos homens vive a vida inteira sem nunca compreender que o toque físico não é um ato de bravura, mas uma consequência natural de uma tensão bem construída. Eles acham que tocar é um risco, que é uma aposta, que é jogar uma moeda para cima e torcer para que ela caia do lado certo. E por pensarem assim, eles tocam com medo. E um toque com medo é pior do que nenhum toque, porque o medo é contagioso. Quando você toca uma mulher com hesitação, com aquela energia de será que posso? O que ela sente não é desejo. O que ela sente é um pedido de permissão. E não há nada menos sexy do que um homem que pede permissão para existir. Por outro lado, existe um tipo de homem que nunca parece ter esse problema. Ele não é necessariamente mais bonito, mais rico ou mais forte. Mas quando ele toca, o mundo não desaba. Pelo contrário, o toque dele parece abrir uma porta. A mulher não se afasta, ela se inclina. Ela relaxa. Algo muda na respiração dela, na posição dos ombros, no brilho do olhar. O que esse cara sabe que você não sabe? Ele entendeu uma verdade fundamental. O toque não começa na mão. O toque começa muito antes, na forma como você ocupa o espaço, no ritmo da sua respiração, na maneira como você sustenta o silêncio. Ele aprendeu a construir um campo de permissão invisível antes de qualquer contato físico. Ele aprendeu a gerar tensão sem ser invasivo. Ele domina a física do quase toque, aquela eletricidade no ar que faz o cérebro dela disparar dopamina na expectativa do que está por vir. Você veio até aqui porque já sentiu na pele a rejeição silenciosa, aquele desvio sutil de ombro, aquele passo para trás disfarçado de um ajuste no cabelo, aquele sorriso amarelo que diz tudo bem, mas o corpo diz se afasta. Você sabe que o problema existe, mas até agora ninguém te mostrou a verdadeira causa. Vão te dizer que é falta de autoestima. Vão te mandar malhar, arrumar um hobby, trabalhar em si mesmo. Conselhos vagos que não resolvem o problema de um homem que está ali, na hora H, com a mão pairando no ar, sem saber se avança ou recua. Não. Aqui você vai entender a mecânica profunda. Você vai ver com clareza por que seus toques anteriores falharam. E mais importante, vai aprender a construir um novo tipo de contato. Um contato que não pede, que não invade, mas que convida. Um toque que é tão natural e inevitável quanto a água encontrando seu nível. E quando você dominar essa física, o medo simplesmente desaparece. Não porque você se tornou corajoso, mas porque você deixou de precisar de coragem. A coragem é para quem não sabe o que está fazendo. Quem entende as leis do jogo não precisa de coragem. Ele só precisa agir. Você já deve ter vivido essa cena mais vezes do que gostaria de lembrar. A conversa está boa. O papo flui. Ela ri de uma coisa que você disse, inclina a cabeça, mexe o cabelo. Todos os sinais estão verdes. Seu coração acelera e você pensa, é agora. Então você estende a mão, coloca no ombro dela, ou talvez no braço, com a intenção mais pura do mundo, um toque amigável, inofensivo, uma tentativa de quebrar a barreira. Mas algo estranho acontece. O corpo dela, que até então estava aberto e relaxado, de repente muda. Não é um empurrão, não é uma palavra. É algo mais sutil, um leve desvio de ombro, um recuo de 2 centímetros, quase imperceptível. O braço dela, que estava solto ao lado do corpo, agora cruza na frente do peito. E o sorriso continua, mas não chega aos olhos. Você sente o golpe antes de processar o que aconteceu. Um nó frio se forma no estômago. E uma pergunta começa a ecoar na sua cabeça. O que foi que eu fiz de errado? A resposta, meu amigo, não está no que você fez, mas no que você deixou de fazer antes. Você acredita que o problema é se toca ou não toca. Mas a verdade é que o problema sempre foi como você toca. E esse como começa muito antes do contato físico.
O erro mais comum, o erro que praticamente todo homem comete pelo menos uma vez na vida, é tratar o toque como um ato isolado. Você estava conversando, surgiu um vazio, e você preencheu esse vazio com a mão. Você tocou para chamar atenção, tocou por impulso, tocou porque não sabia o que fazer com aquele silêncio, com aquela proximidade, com aquele nervosismo crescendo dentro de você. Mas a mulher sente isso. Ela sente a diferença entre um toque que vem de um lugar de calma e um toque que vem de um lugar de ansiedade. E quando ela sente ansiedade, o sistema de alerta dela dispara, porque o corpo feminino, ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, aprendeu a ler a intenção masculina através da linguagem não verbal. Não é um pensamento racional, é um instinto. É um calafrio na espinha que diz: cuidado, esse homem não está seguro, esse homem está invadindo. E é exatamente isso que você está fazendo sem saber. Você está invadindo. Não porque você seja um monstro ou um assediador, mas porque você não construiu o campo de permissão. Antes de qualquer toque físico, existe um campo energético, uma zona de transição que precisa ser atravessada em etapas. Pense nisso como um rio. Você não simplesmente pula dentro da água corrente e espera não ser levado. Você molha os pés primeiro, sente a temperatura. Deixe a correnteza tocar seus tornozelos, seus joelhos, sua cintura. O toque físico é a mesma coisa, mas o que você faz? Você fica na margem, seguro, distante, e de repente decide dar um salto para o meio do rio. E aí reclama que a água está fria, que a correnteza é forte demais, que ela te rejeitou. A rejeição não é sobre ela. A rejeição é sobre o seu salto. Você pulou sem aviso, sem preparação, sem dar tempo para o corpo dela se acostumar com a sua presença. Esse toque sem lastro emocional, esse contato que surge do nada, é o que a ciência da comunicação não verbal chama de invasão de sinal. Você está enviando uma mensagem que o contexto não suporta. A conversa de vocês estava no nível da troca de ideias, no máximo no nível da piada e do sorriso. E de repente você muda para o nível do toque íntimo. É um salto de 10 andares sem escada. E a reação dela não é rejeição a você como homem, é rejeição ao seu timing. É o corpo dela dizendo: não estou preparada para essa intensidade, volte 2 casas. E o que você faz? Você se encolhe, se desculpa mentalmente, pensa que o problema é você, e a partir dali, a interação inteira está queimada. Porque agora existe um elefante invisível na sala, o toque que deu errado. A física é implacável, para cada ação, há uma reação de igual intensidade e direção oposta. Se você toca com hesitação, a reação dela será hesitação. Se você toca com invasão, a reação dela será defesa. Se você toca com medo, a reação dela será frieza. Você não pode forçar o desejo. Você não pode apressar a intimidade. A única coisa que você pode fazer é criar as condições para que o desejo e a intimidade surjam naturalmente. E isso começa com um entendimento fundamental. O toque não é uma ferramenta para conseguir algo. O toque é uma consequência de algo que já existe. Se a tensão certa não foi construída antes, nenhum toque no mundo vai criar atração. Pelo contrário, ele vai revelar a ausência de atração. E você vai sentir isso na pele como um balde de água fria. Você está criando atrito, não magnetismo. E a diferença entre os dois é tudo. Atrito é quando 2 superfícies se esfregam uma contra a outra sem lubrificação. Gera calor, mas um calor desconfortável, que queima, que machuca, que faz as 2 partes quererem se separar. Magnetismo é quando 2 forças se atraem naturalmente, sem esforço, sem violência. Você não precisa empurrar um ímã na direção do outro. Você só precisa aproximá-los na distância certa, e o resto acontece sozinho. O homem que entende a física do toque não fica tentando criar atrito. Ele não fica esfregando a mão no braço dela, esperando que alguma faísca apareça. Ele foca em construir o campo magnético. Ele foca na distância. Ele foca na tensão. E quando o campo está forte o suficiente, o toque é apenas a confirmação do que já estava acontecendo no ar. É um selo. Um ponto final. Uma assinatura. Não uma pergunta. Não um pedido. Não um teste. É a consequência natural de um processo bem executado. E é sobre esse processo, sobre essa física invisível, que você vai aprender agora. Existe uma verdade sobre o desejo feminino que a maioria dos homens nunca vai compreender. E essa incompreensão é a origem de quase todas as frustrações que você já viveu com mulheres. A verdade é esta. Para uma mulher, o que acontece na mente dela é muitas vezes mais poderoso do que o que acontece no corpo dela. O órgão sexual mais importante do corpo feminino não é nenhum daqueles que você está pensando agora. É o cérebro. E o cérebro feminino é movido à antecipação, à expectativa, à imaginação. Não é o toque em si que gera o desejo mais profundo nela. É o momento que antecede o toque. É aquele segundo em que ela sabe que você vai tocar, mas você ainda não tocou. É aí que a mágica acontece. É aí que a química se acende. É aí que o corpo dela começa a preparar o terreno para receber você.
E se você pular essa etapa, se você apressar o toque sem dar tempo para a antecipação fazer seu trabalho, você está basicamente entrando em uma casa sem bater na porta. Você pode até entrar, mas a dona da casa não vai gostar. Pense na última vez que você sentiu um arrepio na espinha antes de algo acontecer. Lembra? Você estava ali, parado, e de repente algo no ambiente mudou. Talvez alguém tenha encostado em você por trás sem você esperar. Talvez você tenha ouvido um barulho estranho no escuro. O ponto é, a sensação não veio do evento em si. Veio da expectativa do evento. O cérebro humano, e especialmente o cérebro feminino, é uma máquina de antecipação. Quando algo está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu, o cérebro libera uma substância chamada dopamina. A dopamina não é o prazer. A dopamina é a expectativa do prazer. É o quase. É o já-já. É o está chegando. E a dopamina, meu amigo, é uma das drogas mais poderosas que o corpo humano produz. Ela gera excitação, gera foco, gera desejo, gera aquela sensação de borboletas no estômago que faz a vida valer a pena. Agora aqui está o segredo que vai mudar completamente a sua abordagem. O quase toque é aquele momento em que você está tão perto de tocar que ela pode sentir o calor da sua mão, mas você ainda não encostou. Gera mais dopamina do que o toque em si. Mas o cérebro dela fica em estado de alerta prazeroso. Os neurônios disparam, a respiração muda, o coração acelera. Tudo isso antes de você fazer absolutamente nada. E quando você finalmente toca, a dopamina já fez o trabalho dela. O toque não é mais uma invasão, é uma recompensa. É a conclusão de um ciclo que começou muito antes. E a conclusão de um ciclo, para o cérebro feminino, é satisfatória, é prazerosa, é desejada. Você deixou de ser um invasor para se tornar o realizador. A diferença entre os dois é apenas o tempo que você dedicou à antecipação. Você quer ver isso na prática? Pense em um mágico. Um bom mágico não simplesmente tira o coelho da cartola. Se ele fizesse isso, o público aplaudiria, mas não ficaria maravilhado. O que o público realmente compra é o suspense. É o momento em que o mágico gira a cartola, faz um gesto misterioso, olha nos olhos da plateia e diz agora. É a antecipação que cria a magia. O coelho é apenas o ponto final. O mesmo princípio se aplica ao toque. Você não precisa ser um mágico. Você só precisa entender que a intimidade não é construída no contato. A intimidade é construída no intervalo entre o desejo e a ação. É nesse intervalo que você prova para ela que tem controle sobre si mesmo. É nesse intervalo que você mostra que não é um animal movido a impulso. É nesse intervalo que você se diferencia dos outros homens, que teriam agarrado, apertado, estragado tudo. Então, como você constrói esse intervalo na prática? Você começa a usar o espaço, a proximidade física sem contato. Aproxime-se dela, não para tocar, mas apenas para estar perto. Invada o espaço pessoal dela com a sua presença, não com as suas mãos. Sente-se ao lado dela, não na frente. Deixe que seus ombros quase se toquem enquanto vocês olham para a mesma direção. Crie uma situação em que a distância entre vocês dois seja pequena demais para ser coincidência, mas grande demais para ser invasão. Ela vai sentir. Ela vai notar. O cérebro dela vai começar a processar. Ele está perto. Por que ele está perto? O que ele vai fazer? E nesse exato momento, a dopamina começa a fluir. Depois, você pode ir além. Use gestos que passem perto, mas que não toquem. Aponte para algo atrás dela e deixe seu braço roçar o cabelo dela sem realmente encostar. Pegue um objeto que está do lado dela e estenda a mão de forma que seus dedos passem a 1 centímetro da mão dela. São microgestos. Quase nada. Mas para o cérebro feminino, esses quase nada são enormes. É como se você estivesse desenhando um círculo ao redor do corpo dela, um círculo invisível, e cada vez que você se aproxima, o círculo se contrai um pouco mais. Até que não haja mais espaço entre vocês dois. E aqui está o ponto mais importante de todos. Quando você faz isso, quando você domina a arte do quase toque, você coloca ela em um estado que os psicólogos chamam de prontidão. O corpo dela está preparado, a mente dela está aberta, ela não está mais no modo defensivo, ela está no modo receptivo. E a diferença entre os dois é abismal. Uma mulher em modo defensivo vai recuar ao menor toque. Uma mulher em modo receptivo vai se inclinar, vai fechar os olhos por um segundo, vai suspirar. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você preparou o terreno, você plantou a semente, você criou a expectativa, e agora ela está esperando. E esperar, para uma mulher, não é um fardo. Esperar é o início do desejo. Porque na espera, a mente dela começa a preencher as lacunas. Ela começa a imaginar o que você vai fazer, e a imaginação dela é sempre mais poderosa do que qualquer coisa que você poderia fazer de fato. Você não precisa ser o melhor amante do mundo.
Você só precisa ser o homem que ativou a imaginação dela. O resto, ela mesma faz sozinha, dentro da própria cabeça, muito antes de você encostar um dedo nela. O homem comum não entende isso. Ele tem pressa. Ele quer o resultado agora. Ele quer pular da apresentação para o final do filme sem assistir ao meio. E é exatamente por isso que ele falha. Porque a pressa é inimiga da perfeição. E a perfeição, nesse jogo, é a capacidade de segurar a atenção. Quanto mais tempo você consegue manter aquele quase toque no ar, sem ceder ao impulso de consumar, mais poder você acumula. Mais ela pensa em você. Mais ela se pergunta o que você está esperando. E essa dúvida, esse mistério, essa pequena ansiedade prazerosa, é o combustível mais poderoso que existe para a atração feminina. Você não está apenas tocando nela. Você está tocando na mente dela. E não existe intimidade maior do que habitar os pensamentos de uma mulher sem sequer estar presente no mesmo ambiente que ela. Quando você dominar essa física, o toque vira um detalhe. A mágica já aconteceu muito antes. O toque é só a assinatura no final do contrato. E uma assinatura, por mais bonita que seja, nunca é mais importante do que o contrato inteiro. Você já parou para pensar por que alguns homens parecem ter um sexto sentido para saber quando tocar e quando recuar? Eles nunca parecem errar a mão. Nunca recebem aquele desvio de ombro, aquele frio na espinha da rejeição. Parece mágica, parece talento inato, mas não é. O que esses homens têm não é um dom sobrenatural, é uma mentalidade diferente. Enquanto você está pensando no toque como uma linha de chegada, algo que você precisa alcançar para provar alguma coisa, eles estão pensando no toque como um termômetro, uma ferramenta de medição, um teste. E essa pequena diferença de perspectiva muda absolutamente tudo. A maioria dos homens toca para tomar. Eles tocam porque querem alguma coisa. Querem um beijo, querem um abraço, querem sexo, querem validação, querem saber se ela está afim. E essa energia de tomar, de agarrar, de consumir, é pesada. Ela cria uma dinâmica de pressão. A mulher sente que algo está sendo exigido dela. E ninguém gosta de se sentir exigido. Mesmo que ela esteja interessada, a sensação de que você está ali para extrair algo dela, para satisfazer uma necessidade sua, ativa um alerta interno. Ela se pergunta, ele está interessado em mim ou no que eu posso dar a ele? E essa dúvida por si só já é um repelente, porque a mulher não quer ser um objeto de consumo. Ela quer ser vista, desejada, mas não consumida. Ela quer ser o prêmio, não a máquina de distribuir prêmios. O homem que entende a física do toque opera de maneira completamente diferente. Ele toca para testar a temperatura da água, não para tomar banho. Ele toca para receber feedback, não para satisfazer um impulso. Ele usa o toque como um sensor, uma sonda delicada que explora o território sem causar danos. E porque ele não está emocionalmente investido no resultado daquele toque específico, ele toca com leveza, com calma. Com a tranquilidade de quem não precisa que aquilo dê certo, porque sabe que existem outras oportunidades, outros momentos, outras formas de construir intimidade. E essa leveza, meu amigo, é magnética, porque ela comunica segurança, comunica abundância, comunica que você não é um homem faminto. Existe uma técnica simples que você pode começar a aplicar imediatamente. Eu chamo isso de toque de avaliação. Funciona assim, em algum momento da conversa, enquanto você faz uma pergunta ou comenta algo que ela disse. Você estende a mão e toca o antebraço dela. Não a mão, não o ombro, o antebraço. Por quê? Porque o antebraço é uma zona neutra. Não é muito íntima, como a coxa ou o pescoço. Mas também não é impessoal, como um aperto de mão. É o território perfeito para um teste. O toque deve durar no máximo 1 segundo. 1 segundo. É tempo suficiente para ela sentir a textura da sua pele, a temperatura da sua mão, a intenção por trás do gesto. E é tempo curto o suficiente para você não parecer que está se agarrando a ela. 1 segundo. Toque e solte. Toque e recue. Toque e volte a falar como se nada tivesse acontecido. Agora, o que vem depois é a parte mais importante. O que ela faz nos 3 segundos seguintes a esse toque? É aí que está toda a informação que você precisa. Se ela mantém o braço exatamente onde estava, sem se mover, sem se afastar, sem cruzar os braços, isso é um sinal verde. A porta está aberta. Você pode tentar um toque mais longo da próxima vez, ou talvez um toque em uma área ligeiramente mais íntima, como o ombro ou as costas da mão. Mas se ela puxa o braço de volta, nem que seja 1 centímetro, isso é um sinal amarelo. Se ela cruza os braços sobre o peito, isso é um sinal vermelho. E se ela se vira ligeiramente para o lado, criando uma barreira física com o ombro, isso é um sinal preto. Pare imediatamente. Recue. Dê espaço. Aqui está a revelação que vai mudar sua vida. Esses sinais não são rejeição, eles são informação. A maioria dos homens ouve um não onde existe apenas um ainda não, ou um não assim,
ou um muito rápido. E porque eles interpretam qualquer hesitação como uma rejeição pessoal, eles se encolhem, se machucam, se retiram completamente do jogo. O homem inteligente, o homem que entende a física, faz o oposto. Ele agradece mentalmente pelo feedback, ajusta a rota, diminui a velocidade, volta a construir tensão. E tenta novamente alguns minutos depois, com um toque diferente, em um lugar diferente, em um contexto diferente. Ele não leva para o lado pessoal. Porque não é pessoal, é apenas física. A água está fria? Não pula. Espere esquentar. A correnteza está forte? Não nada contra. Vai pela margem. O erro fatal que você provavelmente já cometeu sem saber é tocar e ficar. É deixar a mão ali, apoiada no braço dela, por tempo demais. Isso transforma um gesto leve em um peso. Transforma um teste em uma âncora. A mulher começa a se perguntar, ele vai tirar a mão. Por que ele está segurando? O que ele quer? E essa interrogação constante, ao contrário do que você imagina, não gera desejo, gera ansiedade. E a ansiedade, para uma mulher, é o oposto da atração. A atração é liberdade, é possibilidade, é escolha. Quando você prende a mão dela, você tira a liberdade dela de escolher ficar ou sair. E sem liberdade não há desejo, há apenas submissão ou resistência. Nenhuma das duas é o que você quer. O homem seguro toca e sai do toque primeiro. Ele não espera ela se afastar. Ele não espera o desconforto aparecer. Ele mesmo interrompe o contato no auge do momento quando ainda está bom. E isso, paradoxalmente, é o que faz ela querer mais. Porque você criou uma pequena perda, uma pequena ausência. O toque foi bom, mas acabou. E agora ela fica com a sensação de que algo foi tirado dela. E a natureza humana, masculina ou feminina, sempre quer recuperar o que foi perdido. Você inverteu o jogo sem ela perceber. Agora ela não está pensando se vai deixar você tocar de novo. Ela está se perguntando por que você parou. Ela está se perguntando se você não gostou. Ela está se perguntando se fez alguma coisa errada. E nesse pequeno turbilhão de dúvidas, você deixou de ser o perseguidor para se tornar o perseguido. Não porque você fez algo grandioso, mas porque você entendeu uma verdade simples. O toque que agarra sufoca. O toque que testa, liberta. E o que é libertado sempre quer voltar. Continue. Existe um lugar para onde todos os homens que não entendem a física do toque são enviados. Não é um lugar físico. É uma categoria mental, uma gaveta emocional na mente feminina. E o nome dessa gaveta é Friend Zone. Você conhece bem esse território. É onde você se torna o cara legal, o ombro amigo, o conselheiro sentimental, aquele que ouve todas as reclamações sobre os namorados que não prestam, mas que nunca, jamais, em nenhuma hipótese, é visto como um parceiro romântico. É um lugar confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Confortável porque você está perto dela. Desconfortável porque você está perto dela como um objeto assexuado, como um irmão, como um móvel útil. E o pior de tudo é que você não sabe como saiu da estrada que levava ao quarto dela e entrou nessa avenida sem saída da amizade. A maioria dos homens acredita que a friendzone é um destino, que você chega lá por causa de algo que é, porque você é legal demais, porque você é bonzinho demais, porque você não tem atitude. E sim, tudo isso tem um fundo de verdade, mas não é a causa raiz. A causa raiz da friendzone é uma coisa só: a ausência de toque físico qualificado. Você foi colocado na friendzone porque o seu corpo, a sua linguagem não verbal, a sua distância física comunicaram algo que as suas palavras nunca poderiam comunicar. E o que você comunicou, sem saber, foi isto: eu sou seguro, eu não represento perigo, eu não tenho intenções sexuais em relação a você. Você pode ficar à vontade perto de mim, porque eu não vou tentar nada. E para uma mulher que vive em um mundo onde a maioria dos homens está constantemente tentando algo, essa segurança é um alívio. É um respiro, é uma pausa. O problema é que ninguém se apaixona pelo alívio. Ninguém sente tesão pela pausa. Ninguém deseja o respiro. A segurança é o que você procura em um bom bombeiro, em um bom contador, em um bom vizinho. Segurança não é combustível para o desejo. Segurança é o que mata o desejo. O homem que está preso na friendzone mantém uma distância segura de pelo menos 1 metro de distância da mulher. Ele nunca se aproxima, nunca invade o espaço pessoal, nunca toca. E quando toca, é um toque desajeitado, rápido, sem convicção, que mais parece um pedido de desculpas do que uma afirmação. O corpo dele diz: eu não mereço estar aqui. E o corpo dela, que é uma antena fina para esse tipo de sinal, escuta. E a conclusão que ela tira é simples: se ele mesmo não se sente no direito de me tocar, por que eu deveria sentir atração por ele? A atração não é uma escolha racional. A atração é uma resposta a uma frequência. E a frequência que você está emitindo, com sua distância e sua hesitação, é a frequência da escassez, da insegurança, da impotência. E nenhuma mulher, em nenhum lugar do mundo,
é biologicamente programada para sentir atração por essa frequência. O toque calculado é o antídoto direto para a friendzone. Não porque o toque em si tem algum poder mágico, mas porque o toque, quando feito corretamente, comunica a única coisa que a amizade não pode comunicar: intenção sexual qualificada. Quando você toca uma mulher no antebraço, no ombro, nas costas da mão, com a leveza e a segurança de quem sabe o que está fazendo, você está enviando uma mensagem clara e inequívoca. A mensagem não é "eu quero te comer agora". A mensagem é mais sutil e mais poderosa do que isso. A mensagem é "eu te vejo como mulher, eu percebo sua feminilidade, e não tenho medo de agir de acordo com essa percepção". Essa mensagem, meu amigo, é um terremoto na friendzone. Porque a friendzone só existe enquanto a mulher acredita que você não tem intenções românticas ou sexuais em relação a ela. No momento em que você demonstra, através do toque, que tem sim essas intenções, duas coisas podem acontecer. A primeira é que ela corresponde. Ela não se afasta. Ela não recua. Pelo contrário, ela se inclina. Ela relaxa. Ela até mesmo toca de volta. Nesse caso, parabéns. Você acabou de sair da friendzone e entrou na zona de possibilidades. A amizade morreu ali naquele segundo e algo novo começou a nascer. A segunda possibilidade é que ela recue. Ela se afaste. Ela deixe claro, através da linguagem corporal, que não quer ser vista dessa forma. E nesse caso, você também ganhou, porque você recebeu uma informação que não tinha antes. Você descobriu que ali nunca haveria nada. E agora você pode parar de perder tempo, parar de investir energia emocional em uma mulher que nunca vai te ver como homem. Você pode seguir em frente. E seguir em frente, para um homem, é sempre melhor do que ficar estacionado na ilusão da amizade colorida. O erro que o homem preso na friendzone comete é acreditar que a amizade é uma porta de entrada. Ele pensa: se eu for amigo dela primeiro, se eu mostrar o quanto sou legal, se eu estiver presente o suficiente, um dia ela vai acordar e perceber que o homem ideal sempre esteve ao lado dela. Isso não acontece. Não é assim que a atração feminina funciona. A atração não é um acúmulo de pontos de amizade. Você não enche um balde de gentilezas, e quando ele transborda, ela magicamente sente tesão por você. O desejo não é uma recompensa por bom comportamento. O desejo é uma resposta a uma tensão, a um desafio, a uma incerteza. E a amizade, por definição, é o território da certeza. O amigo é previsível. O amigo está sempre ali. O amigo não surpreende. O amigo não desafia. O amigo não toca. E por não tocar, o amigo se torna invisível. Quando você começa a usar o toque calculado dentro da dinâmica de amizade, algo interessante acontece. Você quebra o contrato invisível que sustentava a friendzone. O contrato dizia: eu finjo que não quero nada, e você finge que não percebe. O toque quebra esse contrato porque ele é uma prova física de que você quer sim alguma coisa. E a partir daí, ela é forçada a tomar uma posição. Ela não pode mais fingir que não vê. E isso, independentemente do resultado, é sempre melhor do que viver na ambiguidade. Porque a ambiguidade consome a alma do homem. Deixa ele acordando de madrugada, olhando para o teto, se perguntando o que ela está pensando, o que ela sente, o que ela quer. O toque calculado acaba com a ambiguidade. Ele traz a verdade para a superfície. E a verdade, mesmo quando é dolorosa, é sempre mais leve do que a dúvida. O homem que entende a física do toque não tem medo da friendzone, porque ele sabe que a friendzone é uma construção frágil, feita de omissões e distâncias. E uma construção frágil desaba ao primeiro toque firme. Ele não precisa de discursos, não precisa de declarações de amor, não precisa de cartas ou presentes. Ele só precisa de um segundo de contato, um segundo de intenção. Um segundo que diga, mais claramente do que qualquer palavra: eu não sou seu amigo, nunca fui, e nunca serei. Se você quer isso, ótimo. Se não quer, também ótimo. Mas não vamos mais fingir. Porque o tempo de fingir acabou, e a partir de agora, a verdade vai ocupar o espaço que antes pertencia à fantasia. E a verdade, meu amigo, por mais desconfortável que seja, é o único caminho possível para um homem que deseja viver em integridade. Porque viver na friendzone é viver uma mentira. E o preço de uma mentira sustentada por meses ou anos é muito mais alto do que o preço de um toque que pode dar certo ou errado. O erro não é tocar e ser rejeitado. O erro é não tocar e se arrepender para sempre. Existe uma cena que se repete em bares, festas e encontros em todo o mundo. Um homem e uma mulher estão conversando. A conversa é boa. Ela ri. Ele ri. Os sinais estão todos ali. E então, do nada, o homem faz algo que destrói tudo. Ele começa a falar sem parar. Ele conta uma história longa. Ele faz uma piada atrás da outra. Ele preenche cada segundo de silêncio com palavras, porque o silêncio para ele é desconfortável. E enquanto ele fala, ele toca. Ele toca no ombro dela para enfatizar um ponto.
Ele toca no braço dela para reforçar uma piada. Ele toca, toca, toca e fala, fala. E no final da noite ele está exausto, ela está exausta e nada aconteceu. Ele não consegue entender. Ele fez tudo certo. Ele foi engraçado. Ele foi educado. Ele tocou. Mas o toque não funcionou. E a razão é simples. Ele confundiu quantidade com qualidade. Ele achou que tocar muitas vezes era melhor do que tocar poucas vezes com intensidade. Ele achou que as palavras eram o veículo do toque. E esqueceu que o toque, quando é verdadeiramente poderoso, dispensa palavras. Toque é uma frase. Palavras são ruído. Você não pode falar e tocar ao mesmo tempo, não se quiser que o toque tenha algum impacto. Porque a atenção da mulher, como a de qualquer ser humano, é limitada. Se você está falando, ela está ouvindo suas palavras. Se ela está ouvindo suas palavras, ela não está sentindo seu toque. O toque se torna um detalhe, um acessório, uma muleta. E um toque que é um detalhe é um toque desperdiçado. O toque poderoso, o toque que fica na memória, o toque que ela vai reviver na mente dela naquela noite antes de dormir, é um toque que acontece no silêncio. É um toque que não precisa competir com nenhuma outra informação sensorial. É um toque puro, isolado, destacado. Um toque que diz mais do que 1000 palavras poderiam dizer, justamente porque não tem palavras competindo por atenção. Imagine a seguinte cena. Vocês dois estão rindo de algo. A piada foi boa. O riso começa a diminuir. O silêncio começa a se instalar. É nesse momento que a maioria dos homens entra em pânico. Eles sentem a necessidade de quebrar o silêncio com outra piada, outra história, outra pergunta. Eles têm medo do vazio. Mas o homem que entende a linguagem do poder faz o oposto. Ele abraça o silêncio. Ele deixa o riso morrer completamente. E então, lentamente, ele vira o rosto na direção dela. Olha nos olhos dela. Não fala nada. Apenas olha. 1 segundo. 2 segundos. O silêncio se alonga, se torna denso, quase palpável. E então, sem pressa, ele levanta a mão, coloca-a no ombro dela. Devagar, com a firmeza de quem não tem dúvidas. E mantém a mão ali. 2 segundos. 3 segundos. Não fala nada. Apenas mantenha o contato, os olhos ainda nos olhos dela. E então, ele tira a mão. Desvia o olhar. Volta a beber seu copo. Como se nada tivesse acontecido. O que você comunicou com essa sequência? Você comunicou algo que nenhuma palavra poderia comunicar. Você comunicou, eu te vi, eu te validei, eu te desejo, mas eu não preciso de nada seu. Minha atenção é escassa. Meu toque é um presente, não uma negociação. E eu posso dar esse presente e seguir em frente, porque minha vida não depende da sua reação. Isso, meu amigo, é o toque do imperador. O toque de quem não precisa provar nada. O toque de quem não está desesperado. O toque de quem sabe que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra, porque o silêncio não pode ser refutado. O silêncio não pode ser mal interpretado. O silêncio apenas é. E quando você toca em silêncio, o toque apenas é. Puro, direto, inegável. A maioria dos homens não entende o poder do silêncio porque eles próprios têm medo do silêncio. O silêncio os confronta com suas próprias inseguranças. No silêncio, não há como fugir. Não há piada para esconder o nervosismo. Não há pergunta para desviar a atenção. É só você e ela cara a cara, pele a pele, alma a alma. E isso é assustador. Mas é exatamente esse assustador que é magnético. Porque a mulher sente quando um homem é capaz de sustentar o silêncio sem se encolher. Ela sente que ali há uma presença, uma força silenciosa, um homem que não precisa da aprovação dela para existir. E não há nada mais atraente para uma mulher do que um homem que já é completo antes mesmo de encontrá-la. Um homem que não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar uma plenitude. Quando você combina o silêncio com o toque firme, você cria um vácuo emocional. Você toca e depois se cala. Você se aproxima e depois recua. Você dá e depois tira. E a natureza, meu amigo, odeia o vácuo. A natureza corre para preencher qualquer espaço vazio. E a mente feminina não é diferente. Quando você cria um vácuo emocional, quando você toca e depois silencia, quando você se aproxima e depois se afasta, a mente dela começa a trabalhar. Ela começa a preencher esse vazio com perguntas. Por que ele fez isso? O que ele estava pensando? O que ele sentiu? Será que ele gostou? Será que eu fiz algo errado? E cada uma dessas perguntas é um fio que conecta ela a você. Cada uma dessas perguntas é um pensamento sobre você. E não existe intimidade maior do que morar na mente de uma mulher sem estar presente no mesmo ambiente que ela. O homem comum gasta horas, dias, semanas tentando fazer com que uma mulher pense nele. Manda mensagens, curte fotos, comenta stories, faz de tudo para ocupar um espaço na mente dela. E o resultado é que ele se torna um incômodo, um estorvo, algo que ela precisa gerenciar.
O homem que entende a física do toque faz o oposto. Ele faz tão pouco que ela não tem escolha a não ser pensar nele. Porque a ausência dele é maior do que a presença. O silêncio dele fala mais alto do que as palavras dos outros. O toque dele, breve e firme, ecoa por horas depois que ele já foi embora. Ele não precisa estar ali. Ele já está dentro. E uma vez que você está dentro, meu amigo, você não precisa mais pedir permissão para entrar. Você já é o dono da casa. E a dona original, sem saber como, já está te servindo chá no seu sofá. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. E é assim que vai continuar funcionando para os poucos homens que tiverem a coragem de calar a boca, estender a mão e deixar que o silêncio faça o resto.